Hoje a gente vai ver a primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, cujo tema é a santidade diante da volta de Cristo. Tessalônica é uma cidade que até hoje existe, lá na Grécia. E Paulo passou só 3 semanas lá, durante a sua segunda viagem missionária, mas esse tempo foi suficiente para começar a Igreja de Jesus ali. Isso está lá no capítulo 17 do livro de Atos. E pouco tempo depois dele ter partido dali, ele escreve para confortar os irmãos em meio a uma grande perseguição que eles estavam vivendo e também para corrigir algumas ideias errôneas a respeito da volta de Jesus. Algumas pessoas ali estavam com receio de que as pessoas que já haviam morrido ficassem de fora da glória de Jesus. E outros estavam negligenciando seus deveres diários, como por exemplo trabalhar. Eles pensavam, já que Jesus está voltando, para que eu vou trabalhar? O autor então foi o apóstolo Paulo, que escreveu essa carta em 51 d.C., em Corinto. O nome dela no grego é Pros Thessaloniceis A, significa primeira aos Tessalonicenses. E os versos-chave, que são aqueles versículos que sintetizam a ideia principal do livro, estão no capítulo 4, versos 16 e 17. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Uma das formas como a gente pode dividir esse livro é em 2 partes. A primeira, que vai dos capítulos 1 até o 3, mostra reflexões pessoais de Paulo, rememorando a ida dele na cidade, o tempo que ele teve ali entre os Tessalonicenses, como foi a saída dele, meio apressada de lá, e a preocupação dele com o estado deles depois que ele saiu de lá. Ele conta como ficou sozinho em Atenas, resolveu enviar Timóteo para lá para ver como que eles estavam se saindo, e ficou muito contente com as notícias que Timóteo levou para ele a respeito do progresso dos Tessalonicenses na vida cristã. E a segunda parte, que são os capítulos 4 e 5, contém instruções de Paulo a respeito de como eles deveriam continuar a viver essa vida cristã. E Jesus pode ser visto nessa carta principalmente como a esperança do crente. Está no capítulo 1, verso 3. Lembramos continuamente, diante de nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado. O trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. E essa carta tem várias lições. Uma delas é que a gente às vezes pode ter dificuldade de falar com as pessoas a respeito de Deus. Se for assim, a gente pode fazer o contrário, falar delas para Deus. Olha o que está no capítulo 1, verso 2. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Mencione a pessoa com quem você quer compartilhar da sua fé nas suas orações. Deus conhece o coração dela, Deus sabe todas as circunstâncias que seriam as melhores, as mais favoráveis para que você falasse com ela. E se você apresentar essa pessoa para Jesus, ele vai fazer todas as coisas se encaminharem para que você consiga compartilhar a sua fé com ela. Uma outra aplicação é que o que faz uma igreja se tornar modelo para todas as demais não é a quantidade de membros, não é o tamanho do templo, não é o orçamento que ela tem. É a vida transformada, é a fé, é a motivação missionária e a expectativa da vinda de Jesus. Olha o que está no capítulo 1, versos 6 a 10. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia, porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia, que eram regiões ali, ou na Grécia ou próximas da Grécia. Não somente isso, mas também por toda parte, tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Essa é a verdadeira igreja modelo. Uma terceira aplicação é que a segunda vinda de Jesus deve ser um incentivo para que a gente viva uma vida santa. Olha o que está no capítulo 3, verso 13. Que ele fortaleça
fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. A gente pode não saber quando Jesus vai voltar. A gente pode até nem saber se ele vai voltar enquanto a gente está aqui nesse planeta. Mas a gente pode ter certeza de uma coisa. No máximo, quando a nossa vida acabar, a gente vai se encontrar com ele. Mesmo que isso seja bem antes da segunda vinda dele. E isso já é suficiente para que a gente vigie, para que a gente ore, para que a gente fique se preparando para se encontrar com ele a qualquer momento. A gente não sabe quando que a gente vai dar o último suspiro. Pode ser hoje mesmo, pode ser amanhã, pode ser no mês que vem. Então a gente deve estar sempre pronto para o dia em que isso vai acontecer. O que a gente faz quando a gente sabe que vai receber uma visita surpresa de alguém de quem a gente gosta muito? A gente mantém a casa toda arrumadinha, não é? Pois é, essa nossa casa aqui deve ser mantida arrumadinha para receber a visita de Jesus. Quando ele voltar, tudo deve estar em ordem. A gente deve estar em comunhão com os nossos irmãos, vivendo uma vida que agrade a ele, para que ele, quando chegar, fique bastante satisfeito. E a última aplicação que eu destaquei é o que está lá nos versos-chave que a gente já leu. No capítulo 4, dos versos 16 até o 18, Paulo está falando assim: pois dada a ordem, com a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Você tem pessoas queridas que já morreram? Eu tenho. A minha avó, o meu pai. E quando eles morreram, uma coisa que me consolava bastante era saber que essa nossa separação é só momentânea. Eu não sei se o período que a gente vai ficar sem se ver vai ser de muitos ou poucos anos. Mas uma coisa eu sei, a gente vai se reencontrar quando Jesus voltar. E isso consola realmente a gente muito. Saber que não é uma separação para todo sempre, é uma coisa muito boa. E eu vou reencontrar o meu pai, a minha avó, vários amigos que já foram antes de mim, assim que Jesus voltar. Vai ser uma alegria a mais nesse quadro de felicidade total que Jesus vai implantar quando ele retornar. Lembre sempre disso. E esse foi o resumo da primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Na próxima semana, a gente vai ver a segunda carta que ele escreveu. A gente se vê.